Olá, tudo bem? Espero que estejam bem. Aqui é o professor Luiz Henrique e nós vamos começar mais uma aula de filosofia para o terceiro ano do ensino médio, a nossa aula número 19. Hoje nós vamos falar sobre ciências humanas. Mas antes vamos relembrar o que tivemos na aula passada. Na aula passada tivemos a revisão do vestibular FPR, os excertos de Platão e os fragmentos de Heráclito. Na aula de hoje, as origens das ciências humanas. O objetivo, sintetizar o surgimento das ciências humanas e as suas características particulares. Origem das ciências humanas. Pessoal, mesmo sabendo que todo o conhecimento humano é uma produção humana, a medicina, a física, a química, a engenharia, todos, de uma maneira bem geral, bem larga, são ciências humanas, porque são saberes produzidos por seres humanos. Nós temos uma classificação dentro das próprias ciências que distingue as ciências em várias modalidades. Ciências naturais, engenharias, e uma das modalidades é a ciência humana, ou ciências humanas, já que são várias disciplinas, várias ciências que compõem esse cabedal de saber chamado de ciências humanas. Portanto, as ciências humanas são as ciências que se dedicam a estudar o conhecimento produzido pelo ser humano, os saberes e como os seres humanos produzem esses saberes e seus aspectos metodológicos. Quando surgiu a expressão ciências humanas? A expressão ciências humanas surge entre meados e final do século XIX. Por que falamos entre meados e final do século XIX? Porque vários pensadores, a maioria deles filósofos e uns poucos cientistas, estavam se perguntando sobre como que se pesquisaria o próprio saber humano. Não mais ao modo da antiga teoria do conhecimento, campo da filosofia, mas ao modo de uma ciência, de um saber especializado. E também surge, em meados do século XIX, a questão do positivismo, como já vimos em outras aulas. O positivismo criado pelo Auguste Comte. Todos esses debates levam, entre meados do século XIX até o início do século XX, à criação desse cabedal de saberes chamado ciências humanas. No entanto, tem um autor que se destaca. O nome dele é Wilhelm Dilthey. Wilhelm Dilthey, 1833-1911, foi um filósofo alemão que primeiramente se ocupou da distinção entre ciências naturais e ciências humanas. No seu livro, Introdução ao Estudo das Ciências Humanas, ele procurou assegurar uma independência de método às ciências do homem, ciências humanas, ou ciências do espírito, uma outra terminologia por ele sugerida. Essa distinção entre ciências da natureza e ciências do espírito teria enormes repercussões, causando polêmicas e discussões que perduram até hoje no pensamento filosófico. Então, apesar desse grande esforço do Dilthey de escrever um livro mostrando as diferenças, principalmente entre as ciências ditas naturais, física, química, biologia, e os saberes ditos ciências humanas, história, filosofia, sociologia, antropologia e outras que surgiram depois, inclusive, traz uma grande discussão até hoje. Por quê? Porque ainda existe um ramo dentro das ciências humanas, que nós vamos ver mais para frente, que se inspira nas ciências naturais para criar os métodos de pesquisa e investigação nas ciências humanas. Quais são as ciências humanas? Você se lembra quais as disciplinas que você tem na escola que são ciências humanas? Nós, do ensino médio, quantas disciplinas você pode dizer que são ciências humanas? Responda a essa atividade e nós já voltamos.
Olá, estamos de volta. Vamos para a resolução do nosso exercício. Resposta: são ciências humanas as disciplinas escolares de História, Geografia, Filosofia, Sociologia. Todas as disciplinas estudam o ser humano em seus vários aspectos e produzem saberes sobre a humanidade. As ciências humanas. Nós, por uma questão de opção e de tempo, vamos focar em 3 ciências humanas distintas. A sociologia, que estuda a sociedade, conforme essa gravura aqui da Tarsila do Amaral. A antropologia, que vai estudar o desenvolvimento cultural do homem em todos os seus aspectos. E a psicologia e a psicanálise, que vão estudar o funcionamento da mente humana. A nossa opção em focar nessas 3 disciplinas são pelo debate muito aberto entre elas, que elas podem ser estudadas e investigadas a partir de métodos inspirados nas ciências naturais e também de métodos genuínos das ciências humanas, como a hermenêutica, a compreensão contextual e principalmente o uso da liberdade do indivíduo. As ciências humanas. A definição, o ponto comum que podemos dizer entre as ciências humanas é que todas elas têm como seu objetivo de estudo, seu objeto de estudo, o ser humano. E o ser humano é o foco geral do estudo das ciências humanas. Então, as ciências humanas não costumam estudar o ser humano como secundário, consequência de alguma outra pesquisa que afeta o ser humano. Não. O ser humano como o foco principal e, às vezes, até foco único do seu objeto. E estão interessadas em explicar o quê? Como que o ser humano conhece, pensa, produz conhecimento e, especialmente, como que o ser humano explica a si mesmo. As ciências humanas tratam-se de uma investigação da vida e atividades humanas através da metodologia que reconhece a validade tanto da experiência sensorial quanto psicológica. Esta é uma característica fundamental de todas as disciplinas das ciências humanas, inclusive os métodos de ciências humanas que se inspiram nas ciências naturais. As ciências humanas reconhecem, de maneira geral, tirando raríssimas exceções, que a vida psíquica do indivíduo, todos os fatos dele, da mais tenra idade até a fase em que se está estudando aquele indivíduo, produziram nele um caráter, valores e ideias que fazem com que ele se movimente na sociedade e produza atitudes, ações boas ou ruins, e por isso você tem uma variedade que não permite, nós já vamos ver, fazer padrões matemáticos para dizer o ser humano é assim ou o ser humano tende a se comportar assim na grande maioria dos casos. Essa característica, grifada aqui em vermelho por nós, uma metodologia que reconhece a validade tanto da experiência social quanto psicológica, é uma característica muito particular desse campo de saber denominado ciências humanas. Pessoal, façam a atividade 2 e já voltamos.
Voltamos. Vamos agora verificar a resposta da atividade. Resposta A. O ponto comum entre essas disciplinas é o objetivo de desvendar as complexidades da sociedade humana, do aparelho psíquico e de suas criações, ou seja, tem o ser humano como seu objeto de estudo ou seu foco. Resposta B. Sua metodologia reconhece a validade tanto da experiência sensorial quanto psicológica. Sempre lembrando a vocês que são sugestões de respostas, orientações de resposta. Se a sua resposta ficou parecida com essas, está corretíssimo. Não se preocupem. Além do mais, vocês podem e devem consultar o seu professor através da plataforma Google Classroom para tirar dúvidas ou até mesmo, por uma curiosidade saudável, aprofundar assuntos de seu interesse com relação a esse tema e as respostas propostas sugeridas aqui. Dificuldades metodológicas das ciências humanas. Pessoal, isso é extremamente importante. Dificuldades metodológicas das ciências humanas. Por que isso? É a partir daqui que nós vamos ver a grande diferença e a utilidade das ciências humanas com relação às ciências naturais. Por quê? As ciências naturais, através da experimentação e de modelos matemáticos, como eu já falei anteriormente agora há pouco, conseguem ter uma investigação linear e formar padrões de que algo, na maioria das vezes ou sempre, aconteça de determinada maneira. E nós vamos estudar agora por que isso não se aplica às ciências humanas. Por que o saber das ciências humanas acaba não tendo essa rigorosidade matemática que as ciências naturais, física principalmente e química, têm. Complexidade dos fenômenos humanos. Aqui voltamos àquela grande frase já destacada por nós, que as ciências humanas reconhecem a vida psíquica do ser humano. Isso significa o quê? Que o ser humano é livre de uma maneira ampla e que um ser humano não pode ser comparado a outro. Como nós falamos, um ser humano que tem uma educação cristã provavelmente vai ter alguns valores diferentes de um ser humano que teve uma educação budista. Eles terão perspectivas diferentes de como olhar e entender o ser humano a partir da religião na qual eles foram criadas. Isso, por si só, já coloca um grande problema com relação a você ter uma rigorosidade, uma definição única que sirva para todos os seres humanos no mundo. Então, a diversidade religiosa e a diversidade cultural em geral, porque às vezes as pessoas seguindo a mesma religião têm uma diversidade cultural, pegamos o cristianismo, em países grandes como o Brasil e os Estados Unidos, existem várias religiões cristãs que dão uma interpretação à mensagem de Cristo, aos evangelhos, um pouco diferente uma da outra. E mesmo sendo um pouco diferente uma da outra, já vai refletir uma série de valores que vão influenciar nas atitudes políticas dos indivíduos, nas atitudes sociais dos indivíduos, em como esse indivíduo vai ver a filantropia, a caridade, em como esse indivíduo vai colocar questões sobre a legislação a ser feita pelos seus deputados federais e estaduais. Então, a variedade cultural, mesmo dentro de uma religião majoritária, que no Brasil a maioria das pessoas são cristãs, então mesmo a maioria das pessoas sendo cristãs, você tem diferenças culturais muito grandes entre as regiões do país. O Sul, o Sudeste, o Nordeste, o Norte, o Centro-Oeste. E tudo isso daí reflete no ser humano. Então você não consegue fazer uma definição única do que é o brasileiro, por exemplo. O brasileiro é uma pessoa assim, 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 que tem tais e tais hábitos alimentares, que se veste de tal e tal maneira. Não, por quê? Se você pegar os hábitos alimentares e o estilo de vestimenta, de roupas, aqui do Sul, do Norte e do Nordeste, até pela questão climática muito diferente, você vai ver que as pessoas vão ter um estilo de vestimenta, de roupas, totalmente diferente entre elas. E todos são brasileiros. Também pela questão da variedade e riqueza das nossas florestas, campos, etc., nós vamos ter uma questão alimentar muito diferenciada. Muitos pratos considerados populares aqui no Sul, às vezes
as pessoas do Nordeste nem conhecem. E muitos pratos considerados populares no Nordeste, temperos, condimentos, etc., aqui no Sul muitas pessoas nem sabem que existe. Também há uma grande variedade de frutas que se come no Nordeste e no Sul. Tudo isso impede de você dizer o brasileiro é desse jeito. Por quê? Cada região que você for, você vai ter hábitos alimentares diferentes, vestimentas diferentes e ainda outros aspectos mais importantes que não vamos nos deter aqui neste momento. Experimentação. Também muito complicado a questão da experimentação nas ciências humanas. A experimentação, ela é muito natural nas ciências ditas naturais, física, química e biologia. Nessas ciências, eu posso fazer experiências na natureza para comprovar que determinado reagente funciona naquelas condições, para mostrar que determinado animal se comporta daquele jeito durante a caçada e durante o período em que está cuidando dos seus filhotes. Eu posso fazer experiências para mostrar que as coisas caem segundo a lei da gravidade. Eu posso fazer experiências para demonstrar como que as chamadas leis de Newton funcionam perfeitamente na nossa natureza. Essa questão da experimentação não vai ser aplicado na maioria dos casos nas ciências humanas. Tirando alguns casos da psicologia e da sociologia, onde se pode fazer observações participantes, onde se pode fazer experimentação com seres humanos, mas questões muito específicas, não é a maioria dos casos. Tirando essas questões específicas da psicologia e da sociologia, a maioria do trabalho de ciências humanas vai lidar o quê? Com a interpretação do ser humano, tentando entender a vida psíquica, como que ele pegou aqueles valores, como que aqueles valores são introjetados nele, vieram da família, vieram da sociedade, a religião influenciou ou não naqueles valores. Tudo isso daí não é experimentável, no sentido de eu reproduzir essa experiência e ela ser exatamente igual para todos os seres humanos, e a partir daí, dessas experiências iguais, nós podermos induzir uma regra geral. Também temos essa dificuldade muito grande nas ciências humanas, tirando algumas exceções muito particulares, como já comentado aqui. Atividade 3. Resolvam a atividade 3 e nós já voltamos.
Voltamos. Vamos agora ver a resposta das atividades. Resposta A. As pessoas, devido aos seus aspectos psíquicos, sociais e econômicos, agem e se comportam de maneira diversa e indefinível. Resposta B. Justamente pelas pessoas terem aspectos diversos, que influenciam suas decisões, ações e pensamentos, é impossível transformar os resultados de uma investigação em regra geral ou definição. Lembrando a todos que essas são orientações, sugestões de resposta. Sua resposta não precisa estar igual, apenas parecida com elas. Matematicidade. A matematicidade também é um problema para a maioria dos casos das disciplinas que compõem as ciências humanas. Por quê? Como nós vemos, e vocês estão estudando física e química, a física e química usa modelos matemáticos para definir regras que dentro de determinadas condições sempre serão iguais e sempre produzirão um determinado resultado. As pesquisas e investigações em ciências humanas não têm esse modelo matemático. As ciências humanas usam bastante a estatística, mas, como todos vocês sabem, a estatística é uma probabilidade, é uma tendência, que nem sempre se confirma na realidade. O contato que vocês mais têm com a estatística aplicada às ciências humanas são as pesquisas de opinião feitas pelo comércio para pegar gosto e fluxo de gastos de nós consumidores, assim como as pesquisas de opinião em épocas eleitorais para medir a tendência, olha o que eu estou falando, para medir a tendência da população a votar no candidato A ou B. Tendência que às vezes na hora do voto não se realiza. Nós temos vários casos, sejam de concorrentes ao parlamento, vereador, deputados, senadores, sejam de concorrentes aos chamados cargos executivos, prefeito, governador e presidente, que às vezes estão liderando nas pesquisas a corrida eleitoral e na hora da eleição, às vezes por algo que aconteceu na véspera da eleição, um escândalo divulgado na véspera da eleição, tudo muda e a pessoa não consegue se eleger, ou fica em segundo lugar. Então, essas pesquisas de opiniões, que são a estatísticas aplicada às questões das ciências humanas, para tentar mensurar um padrão, mostram que essa estatística realmente é provável, é uma probabilidade e não um resultado exato. Ela mostra uma tendência, mas tendências podem mudar a qualquer momento. Então, a matematicidade nas ciências humanas, sim, ela existe. Está o exemplo que eu dei ali das pesquisas de opinião, mas ela não é algo líquido e certo. Vai acontecer exatamente como está ali. Não, ali mostra uma tendência. Subjetividade. A subjetividade talvez seja o aspecto mais complexo e importante das ciências humanas. Por quê? A subjetividade é exatamente aquilo que nos faz diferentes. O professor Luiz, que está aqui dando aula para vocês, é um sujeito de determinadas condições, devido à infância dele, aonde ele estudou, a faculdade que ele fez, a religião que ele fez. E todos vocês que me assistem, assim como os outros professores que dão aula aqui, vão ser sujeitos diferentes, que vão ter nuances, pequenas diferenças entre valores, entre concepções de vida, entre como encarar sua carreira de professor, entre como encarar o seu aluno na sala de aula. E todas essas diferenças vêm o quê? Da subjetividade. Aquilo que vai fazer com que o professor Luiz seja ele e não seja igual a ninguém. E vocês sejam vocês, cada um de si sendo vocês e não sendo igual a ninguém. Então essa questão da individualidade, eu sou um indivíduo livre e tal, é expresso pela subjetividade. E as ciências humanas, ao reconhecerem a subjetividade, levarem ela a sério e como fundamental para descrever nós seres humanos em qualquer cultura do planeta, torna ainda muito mais difícil fazer padrões, definições e regras gerais. Então, o grande valor das ciências humanas, que é reconhecer a nossa subjetividade, aquilo que nos faz indivíduos diferentes entre nós, é também a grande dificuldade dela de produzir regras, definições, leis universais e modelos matemáticos.
Liberdade. Uma questão muito em voga nos últimos momentos no mundo inteiro. Eu sou livre, fulano é livre, minha liberdade de expressão, minha liberdade de pensamento. Levando isso a sério, e as ciências humanas, todas elas levam isso muito a sério, que o ser humano é livre para pensar, que o ser humano é livre para falar, torna também ela, como carregadora desse sentimento de liberdade da sociedade e dos indivíduos, uma dificuldade, novamente, para quê? Para que as ciências humanas, sejam elas quais forem, nos definam, falem, o ser humano é A, ou o ser humano é B, o ser humano tem tal cultura, ou o ser humano tem outra cultura. Todas essas padronizações, além da subjetividade, são dificultadas pela ideia de liberdade que cada ser humano traz entre si. E uma ideia de liberdade que vai variar muito de país para país, de religião para religião e de cultura para cultura. A ideia de liberdade que um cristão brasileiro tem, com certeza não é a mesma ideia de liberdade que uma pessoa na África vai ter ou que um budista terá lá no Japão. A questão da liberdade varia muito culturalmente, muito de religião para religião, principalmente. Então, ao respeitar a liberdade, ao respeitar que todo ser humano é livre, e isso é um valor importante, cria-se a dificuldade novamente de se fazer o quê? Regras gerais, leis e definições que não variem. As ciências humanas produzem essas regras e definições, mas as ciências humanas colocam isso como tendência. Coloca isso dentro de uma variedade e não como uma regra comum que vai se repetir sempre, como muitas regras das ciências naturais são comuns e se repetirão sempre. Pessoal, façam a atividade 4 e já voltamos.
Olá, voltamos. Vamos agora para a resposta das atividades. Resposta A. A dificuldade consiste no próprio objeto que é o ser humano. Como o indivíduo varia muito de cultura para cultura, de país para país, não é possível um padrão matemático exato para se trabalhar em ciências humanas. Resposta B. As ciências naturais, pela característica dos seus objetos, ao aplicar em modelos matemáticos, conseguem respostas objetivas e duradouras. As ciências humanas, por tratarem dos seres humanos, aplicam técnicas estatísticas que não são duradouras nem objetivas. Lembrando a vocês que essa é uma sugestão de resposta, vocês não precisam colocar igual. Se ficar parecido, se chegar próximo, está correto sim. E dúvidas, por favor, consulte o seu professor na plataforma do Google Classroom. Resumindo a aula de hoje, as ciências humanas são saberes, disciplinas que estudam o ser humano. As ciências humanas são diferentes das ciências naturais no que se refere aos métodos e resultados. E a grande diferença entre ciências humanas é que o seu objeto é livre e está em constante mudança, não sendo possíveis padrões exatos e leis. Pessoal, muito obrigado e até a próxima.